Ó Jesus amado. Irmãos, graças a Deus por Cristo Jesus. Eu queria que nós lêssemos juntos o Evangelho de João, né? O Evangelho que nós estamos escutando, capítulo 15, versículos 1 até o 11. Tá? Vamos lá, meus irmãos? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Graças a Deus, né, irmãos, nós estamos desfrutando do Evangelho, da palavra de Deus, no Evangelho de João, né? E nós estamos no capítulo 15. Semana passada já desfrutamos um trecho, né? E vamos continuar agora. Só queria lembrar, amados irmãos, o contexto dessa passagem, tá? Quando a gente vai para a palavra de Deus, é bom que a gente veja o contexto, né? Porque texto fora do contexto é contexto, né? Ou seja, você tem que ver o ambiente que aquilo aconteceu. Por que o Senhor falou o que ele falou naquele momento? Irmãos, do capítulo 13 até o 17 de João, é o momento em que o Senhor Jesus está celebrando ali, comendo a Páscoa com os seus discípulos. É na noite anterior à sua crucificação. Então, esses capítulos são muito importantes. São as palavras finais do Senhor Jesus antes de ir para a cruz. E normalmente, as últimas palavras são sempre muito importantes, né? Quando você vai viajar, por exemplo, o que você fala para o seu cônjuge, normalmente é o que mais está te preocupando. Né? Ou seja, o Senhor Jesus aqui, ele estava indo para a morte, então ele fala palavras, irmãos, maravilhosas. Né? Vocês lembram? No capítulo 13, fala o Senhor lava os pés dos discípulos, porque estava uma discussão entre os discípulos, quem era maior, quem era menor. Lembram disso? O Senhor lava os pés dos discípulos. O Criador do universo lavou os pés dos discípulos. O que ele estava mostrando ali para os discípulos dele? Humildade. Se eu, que sou o maior de todos, lavei o pé de vocês, quanto mais o que vocês têm que fazer pelos irmãos. Não é verdade? Então, irmãos, o Senhor falou, você quer ser grande no reino? Seja um que sirva. É o contrário do mundo, né? No mundo, o que é o maioral, ele manda em todo mundo, né? Mas no Senhor, irmãos, aquele que é do Senhor, serve, meus irmãos. Isso é para todos nós. O Senhor falou, oi? O menor será o maior. Então, meus irmãos, é o contrário do que o mundo ensina, né? O mundo valoriza. Graças a Deus. Nesse contexto, por exemplo, meus irmãos, é quando o Senhor fala aquele versículo maravilhoso, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o único caminho para nós chegarmos a Deus é o Senhor Jesus. Amém. Hoje nós partimos o pão em memória do Senhor. Aqui nós vimos representados o corpo e o sangue dele separados, indicando que ele morreu, tá certo? Irmãos, o Senhor morreu para nos resgatar. Amém. Tá certo? Então, se não houvesse essa obra de resgate, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que o Senhor Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, Senhor, muito obrigado. Nessa manhã nós lembramos tudo que o Senhor fez por nós e nos deu, não apenas morreu na cruz, mas Ele nos deu acesso. Como fala em Hebreus, né? Nós temos hoje a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que é onde Deus habita, por meio do sangue de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Né? Tudo isso, irmãos, porque o Senhor quer estar conosco. O desejo do coração de Deus é habitar com o ser humano. Lá no começo de João a gente viu, lembra do versículo? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, o desejo de Deus é habitar com o ser humano. O que é a igreja, irmãos? É a habitação de Deus no Espírito. Amém. Nós aqui, quem somos nós, irmãos? Somos a habitação de Deus. Amém. Deus habita dentro de nós. Amém. Olha que coisa maravilhosa. E um dia, irmãos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, né? Um dia nós vamos estar com Ele para sempre, né? Aí vai ser bom demais, né? Aí vai ser maravilhoso, né? Então, irmãos, o desejo que o Senhor tem no coração dele é que a gente permaneça com Ele. Aí no capítulo 15 de João vem exatamente a figura da videira. O Senhor Jesus usa a videira para explicar quão grande é a nossa necessidade de permanecer nele. Ele é a videira verdadeira, né? E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda.
Irmão, só uma curiosidade, essa palavra aqui, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Sim, há interpretações de que se referem à punição milenar. Há uma escola teológica que diz que o ramo que é cortado e jogado no fogo ali é porque vai amargar ali um período nas trevas, né, para amadurecimento, certo? Porém, irmão, sim, tem essa linha teológica, né? Nós entendemos essa linha. Agora, tem um detalhe também, sabe, irmãos? Essa palavra cortar aqui, que o pai corta, também tem outro sentido. Tem o sentido de levantar. Sabia? Essa palavra aqui, o pai levanta, como se dando ainda chance para o ramo ser limpo e dar fruto. Entendeu? Então, eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês, porque o pai está preocupado com a gente. O pai nos ama, a tal ponto de ter dado o seu filho unigênito para nós. Amém. O pai é o agricultor e Jesus é a videira. E o pai entregou essa videira para nós para morrer no nosso lugar. Né? Então é muito grande. O amor do pai é muito permanecer. Todo ramo que estando em mim, né, permanece em mim. Né? Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que quer dizer permanecer, irmãos? Fala para mim. O que é permanecer? Pode falar. Estamos conversando aqui, tá? Não quero dar uma mensagem assim, só eu falando aqui. Está na presença, né? A presença. O que mais? É ficar. É Permanente, ficar permanentemente. Permanentemente. Continuar naquela posição. Continuar naquela posição. Ser sustentado. Né? Então, a pessoa é a videira, nós somos os ramos, irmãos, são sustentados pela videira. Sem a videira, o ramo não consegue. Ele precisa estar ligado na videira. Esse é um princípio maravilhoso. Tão importante é esse permanecer, irmãos, que nesse trechinho aqui, do 1 até o 11, permanecer é citado pelo menos 11 vezes. Em 7 versículos, de 1 até 11, permanecer 11 vezes é mencionado. Você vê a importância que Deus dá para o nosso permanecer nele, né? Um em cada versículo. Oi? Quase que um em cada versículo. Quase que um em cada versículo, né? Queridos irmãos, o segredo do viver cristão é permanecer conectado ao Senhor Jesus. Não tem outro. A gente quer ter alegria, a gente quer ter paz, a gente quer ter amor. Está no Espírito Santo. Nós cantamos agora como hino e falamos nessa linha. Né? Em João 7, o Senhor fala: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao quê? Ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Quem somos nós aqui? Os que creram no Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, por termos o Espírito Santo dentro de nós hoje, esse Espírito pode fluir e alcança outras pessoas. Porque hoje nós temos alegria, nós temos paz no Espírito Santo. As pessoas aí fora estão sedentas, estão morrendo de sede. Estão morrendo de sede. Por quê? Não tem verdadeira paz, não tem verdadeira alegria, não tem verdadeiro amor. Tudo no mundo é falso, é aparente, pode até dar um certo prazer momentâneo, mas, irmãos, não é duradouro, não é eterno. Quem encontra o Senhor Jesus, encontra a fonte da água da vida. Bebe essa água e nunca mais vai ter sede. Quanta riqueza nós temos desfrutado desse evangelho, né, irmãos? Mas o ponto é que nosso segredo não é fazer tanto as coisas para Deus, é permanecer em Deus. Eu vou explicar. Porque você vai falar assim, mas, irmão, Efésios 2 mostra que a igreja foi preparada para as boas obras. Então a igreja tem que fazer boa obra, irmãos? Tem. A igreja tem que pregar o evangelho, irmãos? Tem. A igreja tem que cuidar dos irmãos novos? Tem. O Senhor Jesus falou isso. E fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. Então você percebe que a igreja tem o privilégio de anunciar as boas novas, de falar do Senhor Jesus para as pessoas. E aí se convertem, as pessoas se convertem. Agora precisa de cuidado. Você gerou um filho, o bebezinho nasceu. Agora o bebezinho você pode largar ele se vira? Não, é um bebê. Ele precisa de todo o cuidado, toda a atenção. Mamadeira, comidinha, limpar quando faz sujeira, não é? É um bebezinho que nasceu. Então, irmãos, a igreja foi preparada para essas boas obras. Cabe a nós, irmãos, anunciarmos o evangelho. Cabe a nós falarmos desse Senhor maravilhoso para outras pessoas.
e cuidar dessas pessoas. Amém? Amém. Mas se você for ver lá em Efésios 2, vale a pena então uma olhadinha, irmãos, tem muito a ver com a gente. Efésios 2, 10. Fala assim, ó. Pois somos feitura. Feitura é obra-prima, tá? Pois somos obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Irmãos, essa frase é fundamental. Em Cristo Jesus para as boas obras. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Resumindo tudo e falando o que está no meu coração ardendo aqui. Nossa maior necessidade é permanecer no Senhor. É buscar a presença do Senhor. Tá certo? E se estivermos em Cristo Jesus, as boas obras virão. Entendeu a diferença? Não é questão de você sair fazendo coisas. Se você não estiver em Cristo Jesus, você pode até estar fazendo muita coisa, mas você pode estar fazendo a coisa no seu esforço próprio. Como Caim lavrou a terra, fez o melhor que ele pôde, apresentou para Deus algo que não era o que Deus queria. Entendeu? Então, amados irmãos, temos sim que pregar o Evangelho. Amém. Temos sim que apacentar pessoas. Que o Senhor enche o nosso coração com esse sentimento, irmãos. Amém. Mas, para fazer isso, nós precisamos estar conectados na vida. Amém. Precisamos estar em Cristo Jesus. Amém. Esse ponto é fundamental. Bem, e você fala assim, mas no meu dia a dia a gente seca, né? Não é verdade, irmãos? A gente seca. Falo por mim, mas eu acredito que seja a experiência de vocês. É tão gostoso domingo de manhã. Por quê? Porque a gente vai para a reunião, desfruta da palavra com os irmãos, louva o Senhor nos hinos. Não é? Não é bom estar aqui, irmãos? Fala a verdade. Amém. Você não podia estar em casa dormindo? Você trabalhou a semana toda, está cansado. Você podia, não é? Mas se você tivesse ficado em casa descansando, você ficaria mais cansado do que se você agora na reunião, presente, desfrutando do Senhor. Cheio de coisa para fazer em casa. Cheio de coisa para fazer em casa, até hoje, né? Quantos anos já de reforma, né? Irmãos, por que é tão gostoso estar com os irmãos? Amém. É o Espírito Santo fluindo aqui, ó. Está fluindo entre nós. Na semana, irmãos, durante a semana, se a gente não cuidar, se a gente não tomar cuidado, a gente seca. A gente é ramo da videira. Então, o segredinho do ramo, olha, qual que é? É estar ligado na videira. Né, Maurício? Tem que estar conectado. Porque se você pega um ramo e tira da videira, irmãos, o que acontece com ele? Ele vai secar. Ele vai morrer. Sim ou não? Então, meus irmãos, o segredo, eu repito, da vida cristã é estar buscando a conexão com Deus o maior tempo possível. Permanecer na presença dele. Por isso que é gostoso estar aqui domingo de manhã, porque a gente está conectado. Mas, irmãos, a nossa vida, né, Josmar, não é só aqui na reunião. A gente tem que... Não é? Essa é a vida, irmãos. E faz parte. Né? Talvez você fique em casa, laborando em casa também. Cuidar de casa dá muito trabalho. Cuidar de filho dá muito trabalho. E aí, irmãos? Ai, não vejo a hora de chegar domingo para me abastecer. Amém. Reunião de domingo é muito importante. Mas, irmãos, a gente não pode ficar longe do Senhor esperando domingo após domingo. A gente precisa buscar o Senhor durante a semana. A gente tem que ter comunhão com o Senhor durante a semana, porque se a gente não fizer isso, a gente vai secar. A nossa força acaba. Eu falo por mim, meus irmãos. Quando eu vou para o trabalho, se eu estou na presença do Senhor, se eu busco a presença do Senhor, meus irmãos, eu ganho ânimo para o trabalho. Eu fico feliz do meu trabalho, seja o que eu estiver fazendo. Por quê? É o trabalho que é maravilhoso? Pode até ser, mas não é isso. É a presença do Senhor que está me dando força. É a presença do Senhor que está me dando ânimo. Amém. Irmãos, é como o Senhor falou aqui, ó. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sim, os frutos, irmãos, são de dois tipos. Tem os frutos externos, que a gente pode falar, são pessoas. Se nós estivermos permanecendo no Senhor, Josemar, recebendo o Espírito Santo, a gente vai estar cheio desse Senhor, nós vamos fluir
o rio da vida que vai alcançar outras pessoas. Amém. Vamos gerar outros filhos para Deus. Amém. Mas esses frutos também são, irmãos, os frutos do Espírito Santo que estão lá em Gálatas. Vale a pena ler de novo? Vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23. O que acontece, irmãos queridos? O que acontece na prática, no nosso dia a dia, quando a gente está cheio do Espírito? Quando a gente se conecta no Senhor, invoca o nome dEle, vai na palavra. O que acontece? Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler juntos, por favor? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito. Você já reparou? É interessante demais. No final da reunião, como a gente é gentil com os irmãos. Reparou? Desculpa. Por que no final da reunião a gente é tão gentil com os irmãos, Por quê? Por quê, Aurinho? Por quê? Porque estão cheios do Espírito. Porque estão cheios do Espírito. É isso aí. Oh, glória a Deus, irmãos. Vocês percebem que na prática a gente observa, sim, o fruto do Espírito aparecendo. É só a gente estar na esfera certa. Se a gente estiver na esfera certa, Elisete, a gente vai ter amor entre os irmãos. Se a gente estiver na esfera certa, irmãos, conectado na videira, a gente vai ter alegria. Como nós cantamos agora há pouco, né? Oh, que alegria! Quão rico Cristo é! Entre em mim agora Ele está. Vamos ter alegria. Vai ser gostoso, né? Paz. Quem encontra você, vê que você tem paz. Essa paz é sua? É porque está tudo bem na sua vida? Essa paz que eu sinto em minha alma. Não, ele não parece. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque o Senhor está dentro de mim. Amém. Né? Longanimidade. Puxa vida, longanimidade é quase um tipo de paciência, entendeu? Longo-ânimo. É você aguentar. Tem irmão que te ofende, né? Tem irmão que te xinga, tem irmão que fala mal de você nas costas. Pelo amor de Deus, irmão, se você faz isso, se arrependa. Volte para o Espírito Santo. Porque no Espírito Santo não vai ter maledicência. Amém. No Espírito Santo tem amor, alegria e paz. Amém. Então nós temos que estar na esfera certa. Benignidade. Benignidade é como se fosse gentileza, tá, irmãos? Uma gentileza, né? Como já falamos. Bondade. Você se torna uma pessoa bondosa. Fidelidade. Mansidão. Opa, boa também, né? Mansidão. Eu preciso disso. Domínio próprio. Todos nós, né, precisamos disso também, né? Domínio próprio. Você sabe se portar nas ocasiões. Você se contém quando precisa ser contido. Você fala quando você precisa falar. Irmãos, o Espírito Santo nos conduz. Lembra que o Senhor Jesus falou que o Consolador vai estar dentro de vocês? Ele habita convosco e estará dentro de vós. O Espírito Santo, irmãos queridos, nos ensina. Lembra que a gente viu lá em 1 João, Pedro? A unção. A unção, irmãos. O que é a unção? É o Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo. A unção nos ensina todas as coisas. Então, temos que permanecer na unção. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? O que a gente tem que tomar cuidado, então, meus irmãos queridos, é que, mesmo tendo no dia a dia, das várias atribuições, seja em casa, que dá muito trabalho, seja no trabalho secular, seja na vida da igreja, na organização das coisas da igreja, seja onde for, na faculdade, na escola, onde você estiver. Eu fui encorajado por essa palavra, mas eu quero também encorajar vocês com essa palavra. Não vamos permitir que as muitas ocupações tirem de nós o tempo com o Senhor. O ramo só fica verde, só fica frutífero, se estiver ligado à videira. Se eu não tiver, irmãos, no meu dia a dia, uma comunhão com Deus, o meu dia a dia vai ser seco, entendeu? Porque a seiva de vida, o Espírito Santo que flui, só vai fluir se eu estiver conectado ao Senhor. Queridos irmãos,
Romanos fala que o Senhor Jesus é rico para com todos os que o invocam. Amém. Nós não podemos perder essa prática, irmãos. Não é um mantra, não é uma interjeição. Eu sempre gosto de falar isso, irmãos. Sabe o que é interjeição, né? É ai, ui, né? Lá em Minas a gente fala nossa, a gente fala nu, né? Tudo isso interjeição, uma exclamação. Senhor Jesus, não é uma exclamação do tipo, nossa, uau, não é. Quando você invoca o Senhor, você tem que invocar em espírito e em verdade. Quando você invoca o Senhor, você tem que estar crendo com o coração. E aí, quando você invoca o nome do Senhor, você toca numa pessoa, porque perto está o Senhor daqueles que o invocam. Amém. Daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Então, irmãos, dizer Senhor Jesus não é pouca coisa. Não pode ser tomado de forma leviana. Está entendendo? Estamos entendendo, né, irmãos? Que eu estou falando para mim também, tá? A palavra de Deus mostra para nós que invocar o nome do Senhor é para contatar o Senhor. E é uma identidade do cristão invocar o nome do Senhor. Tem gente que nos critica, sabe? Fala assim, esse tipo de negócio de invocar o nome do Senhor, coisa de metilizi. Não foi coisa de metilizi, irmãos, é da Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Vamos lá? 1 Coríntios 12:3, o que fala? Ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, você estando na presença do Senhor no Espírito Santo, você vai dizer que Jesus é o Senhor. Você vai dizer Senhor Jesus. Paulo, na verdade, Saulo, antes de se tornar Paulo, né, depois que ele se converteu, o grande Saulo, que é o nome Saulo quer dizer grande, né, se tornou Paulo, quer dizer pequeno. O grande Saulo perseguiu os cristãos. Depois ele se tornou um cristão. E como que o Saulo identificava quem era cristão? Ele identificava pelo invocar. Ele ouvia as pessoas invocando o nome do Senhor Jesus. Mas pode aprender porque isso é cristão. Então só invoca o nome do Senhor Jesus quem crê no poder desse nome. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos queridos, precisamos invocar mais o nome do Senhor. É uma forma prática de nos manter na presença do Senhor. E depois, quando você vai para Coríntios, ele fala assim, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo é uma prática neotestamentária. Mas, eu repito, você tem que invocar com o coração. Não é uma prática leviana. Repito, não é mantra, não é interjeição. É tocar na pessoa do Senhor Jesus. É chamar pelo Senhor Jesus. É clamar o nome de Deus para que Ele esteja conosco todo o tempo. Amém. Senhor Jesus. Muito bom, né, irmãos? Versículo 3 de João 15 fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, a palavra de Deus que nós estamos desfrutando aqui, ela está nos limpando, certo? A palavra de Deus nos limpa. Versículo 7. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, então, primeiro, as palavras nos limpam, tá certo? Isso está lá em Efésios, capítulo 5. Vale a pena a gente ler. Por favor, abra aí, Efésios, capítulo 5. Desculpa. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios 5. Onde fala aqui, ó, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, Jesus se entregou pela sua amada esposa, pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio do que, meus irmãos? Da lavagem de água pela palavra. Como que Deus, então, nos limpa? Como que o ramo da videira pode ser limpo? Pela palavra de Deus. O Senhor Jesus falou isso em João 15, tá certo? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aqui em Efésios, novamente, nós vemos na palavra de Deus
que ele nos santifica, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, irmãos, aqui confirma o que o Senhor Jesus havia falado. Na verdade, nem precisa de confirmação. O Senhor Jesus falou, está falado, tá certo? Reforça, melhor dizendo, reforça o que o Senhor Jesus falou lá em João 15. Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Amém. Nós precisamos entrar na palavra de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que o cristão precisa é invocar o nome do Senhor Jesus e ir para a palavra de Deus. E quando a gente vai na palavra de Deus, irmãos, a gente não pode só cumprir tabela. Não pode só ir, ler ali e ok, já li e cumpri a tabela. Melhor ler que não ler, hein? Mas enquanto você lê a palavra, irmãos, o Senhor Jesus quer falar com você. Quer falar comigo. Eu diria, irmãos, que a nossa experiência na palavra ela é muito doce. E eu queria propor para vocês o seguinte. Quando a gente vai para a palavra, vamos ler a palavra e em algum momento daquela leitura da palavra, você vai sentir que o Espírito tocou você. É ali que Jesus está falando com você. Aquela palavra é para você. E é nesse momento, irmãos, que a gente precisa pegar a palavra e orar. Você pega a palavra, você pode começar orando a palavra também. Você pega a palavra e vai orando. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que eu estou limpo pela palavra. Senhor, eu preciso da tua palavra. Senhor Jesus, a palavra que você fala, a palavra que você tem falado, eu preciso da tua palavra. Quero permanecer em ti, Senhor. Quero que a tua palavra permaneça em mim. Quero ser limpo por ti, Senhor. Quero ser transformado, quero ser santificado. Senhor, usa a tua palavra, me limpa, me transforma, me revigora, me dá ânimo. Oh, irmãos, quando a gente pega a palavra dessa forma e ora dessa forma, nós vamos ver o Senhor face a face. Bem. Nós vamos sentir o Senhor falando conosco. Nós vamos perceber que o Senhor Jesus está falando diretamente no nosso coração. Então, irmãos, essa prática é maravilhosa. Eu queria incentivar todos nós aqui a fazermos isso. Vamos para a palavra. Vamos permanecer na palavra em oração, tá certo? Até que o Senhor Jesus apareça para nós. Até que a gente perceba que Ele está falando com a gente. Irmãos, essa prática é maravilhosa. Essa prática alimenta, essa prática sustenta, essa prática nos limpa, porque a palavra de Deus é quem nos limpa, na verdade. Então, irmãos, quero encorajar vocês e a mim. Vamos orar dessa forma? Amém. Vamos buscar o Senhor na palavra, em comunhão com Ele, orando, até que Ele apareça, até que a gente perceba o Senhor está falando comigo aqui. Jesus, eu sei. Então, meus queridos irmãos, o resultado de tudo isso é, quando a gente permanece no Senhor, invocando, na palavra, orando na palavra, assim, até que o Senhor apareça para mim, para você. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui está falando da oração, irmãos. Mas você percebe, não é uma oração qualquer. É uma oração que é feita de acordo com a palavra de Deus. Quando você está na palavra de Deus e você está orando a palavra de Deus, você vai ter o sentimento de Deus para orar. Claro que nós devemos e podemos levar para Deus todas as nossas súplicas. A palavra de Deus fala isso, né? Leve para Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né, Jesus Marcos? Quantas ansiedades, irmão amado, passamos, não é? E o Senhor nos honrou, foi fiel, não foi? Ele cuida de nós, irmãos. Nosso sustento físico, Deus cuida de nós. Né? Podemos orar e devemos orar pelo pão de cada dia. Mas, irmãos, quando a gente está na esfera do Espírito, a gente não vai orar só pelo nosso pão de cada dia, que podemos sim orar, mas a gente vai orar também por venha o teu reino. Faça a tua vontade aqui na terra. Amém. Senhor, ganhe os irmãos que estão enfraquecidos. Amém. Senhor, traz os irmãos que precisam de encorajamento. Senhor, traga pessoas novas para a igreja. Traga pessoas para estar aqui conosco, para serem nutridas com a tua palavra, para crescerem em vida junto com a gente. Senhor Jesus, essa é a vontade de Deus, irmãos. E se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza que vai acontecer. Amém. O poder da oração. Eu mandei para vocês essa semana um trecho falando sobre o poder da oração. Isaac orou, irmãos, por 20 anos por Rebeca, que era estéril.
E aí, Gênesis 25, 21, ou 21, 25, perdão, não sei qual dos dois, fala assim, e Deus ouviu as suas orações. 20 anos. Talvez a gente ora 20 minutos e já desiste. Né? Isaac orou 20 anos. Então, irmãos, vamos orar. Amém. O poder da igreja está na oração. E eu quero aqui, irmãos, mais uma vez também encorajar os irmãos aqui. Reunião de oração às terças-feiras, irmãos. Sim, eu trabalho até tarde. Ok, irmãos, acontece. Tudo bem. Não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não temos nenhuma posição para julgar ninguém aqui, irmãos. Quem julga é Deus, não sou eu. E se você está trabalhando e acontece, né? Vejo minha filha, meu genro, outros irmãos aqui que eu sei, trabalha até 8, 9, 10 da noite, acontece muitas vezes. Mas se você não tiver esse compromisso, participa da reunião. Toda terça-feira, irmãos, além de ser um posto espiritual no meio da semana, tá? Irmãos, a oração da igreja é fundamental. E é online. É online, quer dizer, você não precisa nem se deslocar, tá certo? Online, pô, bem lembrado, a está online, tá? Então, quem puder, além de nos revigorar, meus irmãos, nós vamos estar orando. E sabe o que acontece quando a igreja ora de acordo com a palavra de Deus? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém. Presta atenção, presta atenção. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa é a condição. Não é orar de forma vazia, não é orar de forma egoísta, não é orar por qualquer coisa, mas é orar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, Deus pode fazer grandes coisas. Ah, porque a gente é bom, a gente sabe fazer? Desculpa a risada. Quem somos nós, irmãos? Nada, nem ninguém. Mas quando a gente ora nessa comunhão com o Senhor, ligados na videira, as palavras do Senhor permanecerem em nós, nós fazemos o braço de Deus se mover, porque Deus optou por agir de acordo com a oração da igreja. Graças a Deus, irmãos. Vamos permanecer, né? Amém. Falei muito, agora os irmãos completam. Peça aí a palavra de Deus. Ah, desculpa, eu esqueci de falar uma coisinha também. Nessa esfera, é que você vai ter amor, você vai ter paz, você vai ter alegria. Conforme mostra nos versículos anteriores e de João 14 também. Amor, paz, alegria verdadeiros é nessa esfera. É por estar ligado à videira. Amém. Graças a Deus. Amém. Os irmãos complementem, tá? Por favor.